A vaca vai para o brejo. Você já ouviu isso, não é? Mas um país não vai para o brejo de um momento para o outro, como se viesse andando na estradinha como uma vaca, cruzasse uma cancela e, de repente, saísse do barro firme e se embrenhasse pela lama. Não. Um país vai para o brejo aos poucos, construindo a sua desgraça ponto por ponto, um tanto de corrupção aqui, um tanto de demagogia ali, safadeza e impunidade de mãos dadas. Há sinais constantes de perigo, há abundantes evidências de crime por toda parte, mas a sociedade dá de ombros, vencida pela inércia e pela audácia dos canalhas. Aquelas alegres viagens do então governador do Rio de Janeiro, por exemplo, aquele constante ir e vir de helicópteros, aquela paixão do Lula pelos jatinhos, aquelas comitivas imensas da presidenta hospedando-se em hotéis de luxo, aquele aeroporto do senador mineiro tão bem localizado, aqueles jantares do Cunha, aqueles planos de saúde, aqueles auxílios moradia, aqueles carros oficiais, aquelas frotas sempre renovadas, sem que se saiba direito o que acontece com as frotas antigas, aqueles votos secretos, aquelas verbas para o exercício do mandato, aquelas obras que não acabam nunca, aqueles estádios da Copa, aqueles superfaturamentos, aquelas residências oficiais, aquelas ajudas de custo, aquelas aposentadorias, aquelas vigas da perimetral, aquelas diretorias da Petrobras, e por aí vai. A lista não acaba. Um país vai para o brejo quando políticos lutam por cargos em secretarias e ministérios, não porque tenham qualquer relação com a área, mas porque secretarias e ministérios têm verbas. E isso é noticiado como fato corriqueiro da vida pública. Um país vai para o brejo quando representantes do povo deixam de ser povo assim que são eleitos. Quando se criam castas intocáveis no serviço público. Quando esses brahmanes acreditam que não precisam prestar contas a ninguém. E isso é aceito como normal por todo mundo. Um país vai para o brejo quando as suas escolas e os seus hospitais públicos são igualmente ruins. E quando os seus cidadãos perdem a segurança para andar nas ruas, seja por medo de bandido, seja por medo de polícia. Um país vai para o brejo quando não protege os seus cidadãos, não paga os seus servidores, esfola quem tem contra-cheque e dá isenção fiscal a quem não precisa. Um país vai para o brejo quando seus poderosos têm direito a foro privilegiado. Um país vai para o brejo quando se divide e quando seus habitantes passam a se odiar uns aos outros. Um país vai para o brejo quando despenca nos índices de educação, mas a sua população nem repara, porque está muito ocupada se ofendendo mutuamente nas redes sociais. O Brasil caminha firme em direção ao brejo há muitas e muitas luas. Mas um passo decisivo nessa direção foi dado quando se construiu Brasília, aquela farra para as empreiteiras, e quando parlamentares e funcionários públicos, em geral, ganharam privilégios inéditos em troca do sacrifício da mudança para lá. Brasília criou um fosso entre a nomenclatura e os cidadãos comuns. A elite mora com a elite, convive com a elite e janta com a elite sem vista para o Brasil. Os tempos épicos do faroeste acabaram há décadas, mas os privilégios foram mantidos, ampliados e replicados pelos estados. De todas as heranças malditas que nos deixaram, essa é a pior de todas. E a sociedade dá de ombros.
vencida pela inércia. Dói.